Fala, linda! Tudo bom? Tudo e você? Que delícia tá fazendo parte da sua live. Agora, na verdade, é como se eu fosse a sua convidada, Ah, né? vai ficar mais fácil para as imagens aparecerem lá em cima. Sim, sem dúvida. E aí vai ser legal também. Eu acho que quem que já começou a ver o seu vídeo já te conhece muito bem, mas vale a pena ressaltar que a Adriana, ela na verdade já fez curadorias nacionais em museus desse país e internacionais também, tanto em Berlim quanto na Croácia. Além de ter escrito textos críticos, participar de movimentos solidários relacionados à arte. Sempre relacionados à arte, não é, Adri? Sim, sim, sempre relacionados à arte e consultoria, exposições, ahn, vários tópicos ligados à arte mesmo. De 20 anos. Sim, sim. E daí você ficou da gente conversar hoje, começar hoje a falar sobre, né, a artista Maria Martins, que foi um ícone da escultura brasileira, né? Para mim é uma das mais importantes escultoras brasileiras desse país. E a relação da Maria Martins com a mecenas Yolanda Penteado, que foi uma mulher que ajudou a fundar vários museus importantes nesse país, não é? Foram contemporâneas, foram amigas. Uhum. Me conta mais sobre isso. Como é que era essa relação, por exemplo? Elas se relacionaram mais na idade mais madura, quando estiveram aqui no período dos anos, perto dos anos 50, um pouquinho antes, e as duas juntas conseguiram trazer muitas obras para o Brasil para inaugurar a primeira Bienal de São Paulo. A Maria Martins ajudou muito a Yolanda Penteado nisso. E como é que a Maria Martins? A Maria Martins ajudou porque ela tinha muita relação em Paris. Como é que era isso? Isso, ela foi casada com o embaixador, morou fora há muitos anos, né? Então ela tinha essa facilidade, tato, né? Fora, conheceu muitos artistas e tudo mais. De ser artista, de ser escultora, né? Ela era uma escultora surrealista. A hora que você quiser começar, esperando as pessoas entrarem, daí a gente já entra no mas eu queria primeiro agradecer a Mariana Pinto, ao Desenha-me, que é o trabalho dela, a plataforma dela, que tem artistas maravilhosas que ela trabalha, e eu sigo, é muito, muito legal, muito interessante o trabalho, as artistas Sim, maravilhosas, e na verdade a gente está criando um conceito que é de representar algumas artistas brasileiras que não estão no mercado, no circuito, e que com a venda das obras desse portfólio, a gente vai dar uma parte para uma associação, fundação, um projeto social chamado Treino na Laje, que dá mais de 20 toneladas de marmitas para as comunidades, 20 toneladas. nossa, que legal. Mas eu sigo e vejo os trabalhos dela que você posta e acho lindos, maravilhosos. Muito legal. Valeu, valeu. Vamos, acho que a gente já pode começar a conversar, porque depois você coloca no IGTV e as pessoas que não estiverem seguindo agora vão seguir depois. Tá, pode deixar. Então vamos lá. Bom, como a Mariana comentou, nós fizemos uma primeira live há 15 dias atrás, né, Mariana, mais ou menos, falando de mulheres nas artes, a história das mulheres nas artes e seus amores por esse viés, né?
E duas mulheres muito fortes na história da arte no Brasil, duas damas do modernismo na arte, que foram Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, né, nos anos 20. Agora nós vamos nos focar nas histórias de duas mulheres bem conhecidas, menos conhecidas, também muito fortes, mas menos conhecidas. Os nomes não são tão populares, mas elas ajudaram, o trabalho delas culminou na criação, no caso da Yolanda Penteado, de museus, e no caso das duas, da Maria Martins e da Yolanda Penteado, na Bienal Internacional de São Paulo, né, nos anos 50. Que a Bienal Internacional de São Paulo realmente, às vezes, alguns brasileiros não sabem, mas a Bienal é a segunda maior Bienal do mundo, né, considerada, depois da Bienal de Veneza. Então, nós temos aqui no Brasil, né, uma Bienal muitíssimo importante. Ela foi, não diria prorrogada, porque ela vai acontecer também virtualmente. Atualmente ela já está acontecendo, mas ela foi para o ano que vem, né? Ela iria para outubro, agora vai para o ano que vem. Mas é uma Bienal assim, consideradíssima, vem curadores do mundo inteiro, é muito importante, né? É uma Bienal internacional, até hoje. Bom, então nós vamos contar esses fatos. Mas vamos também lembrar que essas mulheres nasceram no início do século passado. Elas nasceram em torno de 1900. E uma delas em 1890 e poucos e a outra em 1904. Então, de lá para cá, a importância e a urgência das lutas pelos direitos das mulheres tem ocupado um lugar de protagonismo no debate social, pelo mundo afora, né? Não só aqui. Mas na época delas, isso era muito incipiente ainda, né? Então, gostaria que vocês tivessem em mente nessas histórias que nós vamos contar, como elas mantiveram a sua autonomia, a sua liberdade e dignidade ao longo da vida. Mesmo tendo conseguido, apesar de todo o preconceito que provavelmente elas sofriam, né? Manter ali os seus romances, as suas conquistas e tudo isso, né? Foram mulheres muito fortes mesmo, né? Bom, nós vamos começar então com a Maria Martins, né? Ela nasceu em Minas Gerais. Eu vou começar a passar os slides aqui, tá? Oba! Mas eu queria passar grande. Bora lá, bora lá. Deixa eu... Isso, pronto. Bom, a Maria Martins, ela nasceu em Campanha, em Minas Gerais. Campanha é uma cidadezinha, né? E ela viveu bastante. Ela faleceu em 1973. Vocês viram aqui que ela nasceu quase na virada, né, para o século XX, né? Quase em 1900. E ela era uma pessoa muito bonita na sua juventude. E ela teve tentando mudar aqui pelo celular, então estou com um pouquinho de dificuldade ainda, mas que pena que a minha imagem está um pouco grande ali, está tampando. Eu não sei como fazer, não sei como mudar isso. Não, tranquilo, deixa a pessoa acompanhar, tranquilo. Bom, a Maria Martins, ela se destacou como escultora, ela fazia esculturas da mitologia clássica e depois se destacou com obras da mitologia brasileira, das lendas brasileiras, dos personagens da Amazônia. Eu vou mostrar para vocês depois. Ela fez joias também, ela foi uma grande embaixatriz, viveu pelo mundo. Quando ela retoma ao Brasil, já digamos, na época terceira idade, ela se envolve na criação da Bienal, como nós falamos, né? Passa a escrever, publicou 3 livros já na terceira idade, sobre a China, sobre a Índia e sobre Nietzsche. Olha só, além de escrever artigos para o jornal Correio da Manhã, na época, né? Ela era amiga da Clarice Lispector, ela foi uma artista interessantíssima e com uma vida muito... Interessantíssima, não, é um ícone, é um ícone. Muito, muito interessante, né? Mas vamos à história dela desde o início, né? A Maria... Espera aí que eu preciso mudar a imagem aqui. Só para mostrar para vocês uma obra dela, que é a obra, acho que é a mais icônica, assim, a mais conhecida dela, tá? Essa obra está maravilhosa, maravilhosa, né?
Essa obra está em vários museus do mundo e algumas versões dela, né? Ela é grande, ela deve ter 1,5 m mais ou menos de altura e seria um homem e uma mulher se aproximando e se repelindo ao mesmo tempo, né? Que pena que não dá para ver inteira ali. Poxa vida, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma... Não, acho que não dá. Não dá. Alguma coisa. Não. Por ali na lateral, é uma figura um pouco mais esguia. E ela, para mim, essa é uma das que existe. Ela tem uma presença, porque é muito grande, né? Uma presença maravilhosa. Fica no chão. Como é que Adri, uma dúvida. Sim. Como é que você que estudou bastante, né, sobre a Maria? Como é que foi essa coisa da Maria com a arte? Ela foi para Belas Artes? Como é que ela, né, 1910, 1920, ela devia estar despontando? Não, que nem as outras. Foi diferente. A Maria... Foi diferente. Foi bem diferente. É uma história bem peculiar e bem... acho que incentiva as pessoas que começam um pouco mais tarde, né? Assim como a Tomi Otaki começou mais tarde, ela também. A história dela é assim, né? Como a gente falou, ela nasceu em Minas, uma família super tradicional, era filha de senador e no futuro o pai dela foi ministro da Justiça, João Luiz Alves. Ainda menina, a família se muda para o Rio de Janeiro. Ela se casa em 1915 com um jurista e historiador, Otávio Tarquínio de Souza, que era muito influente, muito importante na época. O nome dele até hoje é muito conhecido. Tem 2 filhas, uma delas falece. Em 1920, quando os reis da Bélgica vieram para o Brasil, a história é interessantíssima. Ela não pintava, ela não esculpia, ela não fazia nada, ela não era artista. Sim, exatamente. Isso, em 1920, casada com o jurista e historiador Otávio Tarquínio de Souza, ela, ao mesmo tempo que ela tinha esse papel, né, de esposa, ela tinha um papel também de ajudar o pai, como ministro da Justiça e do governo e tal. E ela ajudou o pai a recepcionar os reis da Bélgica quando vieram para o Brasil, né? E o Carlos Martins, que era uma pessoa do Itamaraty, veio assessorar o rei Alberto. Bom, a Maria, que como filha do pai dela, que na época era secretário de Estado, acompanhou a rainha. Então, ela e o Carlos Martins tiveram um primeiro contato ali, né? O Carlos Martins achou ela o máximo, se apaixonou, mas ela era casada, né? Então, aquele primeiro contato ficou ali, né? Em 1920. Em 1924, ela se separou do Otávio Tarquínio, desquitou-se. E a mãe dela tomou o partido dele. Olha só, nessa época. 1924. Então, o Otávio ficou com a guarda da filha. E isso foi muito traumático para ela, né? Porque, primeiro, a mãe ficar do lado do ex-marido, né? E ele ficar com a guarda. Ele era advogado, né? Então, na época, 1924, super complicado, né? Ela tinha quase menos de 10 anos de casada, mas o marido ficou com a filha, ela já tinha perdido a filha. Então, foi muito traumático. Ela se mudou para Paris. Bom, daí para frente tem informações desencontradas. É difícil levantar onde ficava a fronteira, onde fica a fronteira entre a história dela com o Otávio Tarquínio e o Carlos Martins. Mas ela é explicada, afinal, por uma inesperada viagem do pai dela à Europa. Ela estava lá na Europa e ele foi pedir para o amigo Luiz Martins, na época que estava servindo na Inglaterra, ele servia o Brasil, né, através do Itamaraty na Inglaterra. Ele pediu para o Luiz Martins ir para Paris. Por quê? Porque ele descobriu uma affair, filha dele, com o ditador Benito Mussolini. Então, Maria Martins teve um caso com Mussolini. Uau! E era da pá virada também, provavelmente, né? Não é, rapaz? Amada! Não, ela era... Mas aproveitou a vida, né? Não é? Pelo menos. E o pai dela pede pro Luiz Martins ajudar naquilo e tal. Então, ele já era apaixonado por ela, então ele resgata a Maria Martins
Martins, do Mussolini. Total, cara, total. E ele vira embaixador, tem uma vida maravilhosa, duas filhas, mais duas filhas com ele, né? E ela leva aquela vida de embaixatriz, né? Deixa eu colocar mais. Aqui é ela com o Luiz Martins, e ela era, assim, a típica embaixatriz mesmo, né? Vivia para isso na época. Só que, então, bom, eles viveram ele foi embaixador. Ela tinha aquele comportamento diplomático, as reuniões com o marido, postura, protocolos, isso. Ao mesmo tempo que ela tinha sido amante do Mussolini. Exatamente. Era de estar... Olha só a figura. Mas estava tudo... Ela não podia fazer uma escultura diferente, ela não podia deixar de fazer uma escultura que não fosse aquela. Exatamente. Até então ela não era artista. Eles moraram em Quito, no Equador, em Copenhague, em Tóquio, na Bélgica, em Washington, em Paris, em Nova York. Uma época no Japão. Lá ela se envolveu com o Zen budismo. Bom, mas quando começa a história dela com a arte? Em 1936, eles moraram em Bruxelas, na Bélgica. Ela era embaixatriz na Bélgica, embaixatriz brasileira. Forma-se um grupo de embaixatrizes, geralmente elas têm contato, né, as embaixatrizes de vários países, para ter aulas com o professor de escultura. E elas vão ter aula, porque elas têm aqueles chás, elas têm, né, aquele grupo de embaixatrizes, e tomaram aulas com esse professor no ateliê dele. Todas foram saindo, a aula foi morrendo, e a Maria se apaixonou pela escultura e continuou tendo aulas, né? Bom, daí isso em 1936, ela ficou esses 3 anos estudando e continuou e começou a praticar e fazer seu trabalho, montar seu ateliê e tudo mais. Em 1939, o marido é transferido para a Embaixada de Washington. Ela adorava a Bélgica, ela recebia muito, o palácio lá era a embaixada, né? Era maravilhoso e tal, ela conta isso. Mas quando foi transferido para Washington, ela montou um ateliê na embaixada, no andar da embaixada, tem até algumas fotos e tal. Mas era muito difícil trabalhar como escultora em Washington, então ela aluga um estúdio em Nova York. Porque como artista, Washington não estava na cena, né? Dá para ver ali no cantinho esquerdo de quem olha, a Maria sentadinha ali no meio das esculturas dela. Aí já pode ver que a escultura dela era muito desenhada, né? Você vê os traços do desenho na escultura. Eram esculturas surrealistas, né? Bom, e ela dizia o seguinte, eu quero ser escultora, né? Bom, essa ideia da esposa de um diplomata ter a força para dizer isso, né? Tinha que ser muito poderosa na época para fazer uma coisa dessa, né? E deixar o marido... Não era para qualquer mulher. Não era para qualquer mulher. Na verdade, até hoje não é para qualquer mulher. Qualquer mulher que fala assim, eu quero ser escultora. Beijo, amada. Nem hoje. E vários dias do mês, a família e a embaixada em Washington e ir para Nova York trabalhar no estúdio, né? Bom, ela expõe no Museu de Filadélfia, que adquire uma obra dela, que é essa, para uma Aristela, uma sereia, né? Uma iara. E eles a colocam no terraço leste do museu, que é um lugar especial, o que comprova a crescente reputação dela na arte americana no início dos anos 40. Né? Bom, ela faz esculturas com temas da Amazônia, surrealistas e muito diferenciadas para a época. Realmente ninguém fazia isso, tá? Ninguém fazia isso na época, né? Eu vou mostrar algumas obras aqui, olha. São obras realmente mais com esse toque surrealista. Nossa, linda essas imagens. Essa aqui é maravilhosa. Maravilhosa. Fortes também, né? Tem uma coisa muito feminina, mas fortes ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo livre, né? Livre daquele padrão
romântico, livre de qualquer padrão, mesmo expressionista, livre, né? Exatamente. Uma mulher que sabia o que queria. Isso. Nas primeiras imagens dela que nós mostramos, ela estava com uma escultura de uma mulher, né, em gesso, que foram as primeiras que ela fez lá na Bélgica, né? Quer dizer, olha como ela se desenvolveu em poucos anos, né? Olha que coisa maravilhosa. É, Bom, maravilhosa. em 1943, ela faz uma exposição na Valentine Gallery, em Nova York, que era uma galeria muito importante, chamada Amazônia by Maria, onde o Cartier-Bresson, né, viu o seu trabalho pela primeira vez. Ele tinha se mudado de Paris para Nova York e quando ele viu esse trabalho, fundou no cenário internacional das artes, porque ele começou a divulgá-la, né? Mas ela despontou realmente mais fortemente quando ela fez uma exposição com o Mondrian. O Mondrian, que é o autor dessas obras, né? Essa já é uma obra que ele fez na fase de Nova York, mas já no final. E essa exposição que eles fizeram juntos se chamou Maria New Sculptures and Mondrian New Paintings, né? Porque o Mondrian tinha saído de Paris para Nova York, fugido da guerra, né? Se autoexilado, muitos tinham feito isso, né? E ele criou essa obra assim, apaixonado por Nova York. Porque tinha Peggy Guggenheim, que também era mecenas, também era galerista, aquela confusão toda, aquele momento em Nova York dos anos 40, você imagina a loucura, né? E ele fez esse quadro, que ele completou em 1943, antes da exposição, que é considerado por muitos a sua obra-prima e o ponto culminante do seu sentido estético, porque ele foi reduzindo aquelas linhas dele, né, a esses pontinhos. Sim, sim, né? sim. Então, comparado com suas obras anteriores, a tela está dividida num número significativamente maior de pequenos quadradinhos. Ainda que a obra do Mondrian tenha um caráter abstrato, essa pintura se inspira diretamente em duas referências do mundo real. A grelha urbana de Manhattan, né, essa divisão de Manhattan, e o ritmo do boogie-woogie, o estilo de dançar que o Mondrian adorou quando conheceu em Nova York, né? E tem uma história interessante dessa obra. Em 1943 mesmo, a peça foi comprada por $800 pela Maria Martins, que doou o quadro para o MoMA. Mas ela doou como embaixatriz. Ela comprou com o dinheiro dela, mas ela doou como embaixatriz, porque o MoMA não queria aceitar. O Mondrian Olha só. não era tão conhecido nos Estados Unidos. Ele era bem conhecido na Europa. Mas, mesmo assim, tinha aquela coisa o MoMA tinha uma ideologia ali, né? Tinha a coisa da guerra, tinha tudo isso, né? Bom, mas há dúvidas se ela teve um caso com o Mondrian ou não, tá? Isso não fica muito claro na história dela. Ele era Não. Ele era mais velho também. Sim, a princípio não, porque na verdade estava lá no começo de Nova York, era uma coisa mais assim. Depois, com o Duchamp, foi, né, ela já soltou. Daí a gente entra no Duchamp, Então. que é o grande amor da vida dela. E ela é o grande da vida dele, principalmente, né? Ela conheceu o Duchamp através da Peggy Guggenheim, que liderava um animadíssimo grupo de artistas em Nova York. O Duchamp era um artista muito importante já, um dos criadores do dadaísmo, movimento europeu que deu origem à arte conceitual como a fonte, né, que era aquele urinol, né, que foi chamado de ready-made, que é o objeto já pronto, objetos banais transformados em arte, colocados em museus, se transformariam em peças de arte, aquele conceito todo, né? Ele era uma pessoa totalmente irreverente, mais tímido ao mesmo tempo, mas muito diferente do mundo da Maria, né? Imagina uma pessoa que cria uma obra dessa, né? Bom, tiveram um caso de muitos e muitos anos. O romance começou em 1943 e surpreendeu os amigos do Duchamp por ele ser um homem de muitas mulheres e poucos amores. É o que os amigos diziam, né? E quando o embaixador Carlos Martins foi transferido de Washington para Paris,
A Maria... Peraí, Adri, tem uma pergunta interessante que eu acho que você vai poder responder, da Fernanda, falando por que a Maria Martins é a Frida Kahlo brasileira. Eu acho que é por conta da personalidade dela, né? Uma mulher Olha, intensa, livre, muitos amantes. com certeza, pela extravagância dela, não na sua vida é, pública, diríamos assim, porque ela era esse embaixador, tá? O romance É, do Chan era totalmente escondido. E nessa foto, inclusive, vocês podem ver, ela está. O Duchamp está ali na frente, é o mais magrinho, sentado embaixo, é o mais magrinho, e ela está ali em cima, ela não está com ele como casal. Ela está ali com. Eu não consigo enxergar direito isso aqui. Uma morena, assim, com cabelo. Eles já eram mais. Você vê, eles já tinham passado 90 anos aí, né? Ele. E era totalmente escondido. Ela era casada, né? Mas a história deles de amor era muito forte, né? Quando o marido, o Carlos Martins, o embaixador, foi transferido de Washington para Paris, ela ainda permaneceu alguns meses com o Duchamp em Nova York, mas ela nunca pensou em deixar o Carlos. Eles tinham algum acordo, alguma coisa, ela nunca deixou o Carlos Martins. Bom, a história deles continuaria pelo correio e tal. Mas antes disso, tem algumas coisas interessantes, né? Essa obra, por exemplo, que foi exposta num salão dos surrealistas em Paris, é uma, né, com um seio de uma mulher que era um objeto também, um ready-made, mas era um objeto para ser pego, né, para ser tocado. Dizem que o Duchamp esculpiu o seio da Maria. E ele virou esse objeto, virou a capa do livro da exposição. Né? Esse livro é raríssimo, né? Está em museu. E essa é a caixa da capa do livro da exposição. Né? Bom, então, você imagina, eles eram assim, eles tinham uma relação muito carnal, né? Bom, e a história deles continua pelo correio, né? Ela escreveu, de fato, nós dois temos de amor físico, e esse longo parênteses de castidade nos fez mais do que afiar uma nova lâmina de tesoura, dizia sobre a ausência do Duchamp, quando ela foi com o marido para Paris, e ele permaneceu em Nova York, né? Ele continuou vivendo em Nova York. Bom, o Duchamp, quando ele... Deixa eu passar aqui. Quando o Duchamp, mais no fim da vida, ajudou a planejar a doação da coleção das suas obras para o museu, ele podia escolher, ele já era muito famoso, ele podia escolher qualquer museu, né? Qualquer museu. Ele escolheu o Museu da Filadélfia, aquele museu que comprou a Yara dela lá atrás, né? E convenceu o museu a colocar sua obra mais famosa, o Grande Vidro, que é essa obra aí, em uma área onde havia um vão, uma janela, que visualizava na área diretamente aquela Yara da Maria Martins. Vocês estão vendo que ali no fundo da imagem tem um vão, parece uma passagem, mas na verdade é uma janela com vidro. sim, Então ali sim. ele teria a obra mais importante dele, o Grande Vidro, que é essa que está exposta aí, ficaria em contato com a obra da Maria lá fora, porque para ver, né? É incrível essa história, né? Bom, quando a Maria voltou para o Brasil com a família, a distância é disponível, né? E o Duchamp, fim da relação deles, que eles se correspondem. Em 1976, após a morte do Carlos Martins, porque daí ele viu que mesmo Carlos Martins tendo falecido, ela não voltou né, a ficar com ele, né? Nem nos Estados Unidos e nem em Paris. Ele escrevia cartas apaixonadíssimas dela e lindas, né? Quem tiver a oportunidade de ler isso é maravilhoso. Né? Imaginar o Duchamp, poderosíssimo Duchamp, né? O criador do partido, o criador né? do dadaísmo, sabe? Um artista
também participou do movimento surrealista. Agora, é legal notar o seguinte, ela e ele tinham uma simbiose fortíssima. As obras dela devem ter sido muito influenciadas pela dele e as dele também influenciadas por ela. Ele tem uma obra... E como tem cartas? Tem livros sobre as cartas? Tem sim. Por muitos anos isso ficou escondido, né? Não é uma coisa que se podia falar na época, mulher de um embaixador, mas hoje já se tem esse material. Inclusive, a neta dela tem uma pulseira que ganhou da avó, ganhou da Maria Martins, porque ela teve 3 filhas, né? Uma do primeiro casamento e 2 do segundo, e ela deu para uma neta uma pulseira onde essas pulseiras que hoje tem também, que é cheio de berloques, com lembranças de viagens, esses berloquezinhos, né? E em um desses berloquezinhos se abre e tem uma foto do Duchamp. Outro tem um pedacinho, um chumacinho de cabelo. E a mesma cor do cabelo do Duchamp. Mas ela nunca contou. Ela deu a pulseira para a neta não deu bola, porque era uma coisa fora de moda. Depois de muitos e muitos anos, a avó já falecida, ela mostrou para alguém, eu não me lembro se foi em Paris ou em Nova York, algum da área de artes, e a pessoa que abriu e viu a foto do Duchamp, e abriu o outro berloquezinho, e viu o cabelo, e descobriu que era da cor do cabelo do Duchamp e tal. Então, se sabe que ela andou com aquela pulseira a vida inteira, e no fim da vida ela deu para essa neta, que era uma neta muito querida dela, né? E então foi o grande amor da vida, né? E olha só, o Duchamp é conhecido mundialmente. A Maria mal conhece no Brasil, né? E uma artista brasileira. Pois é, são colecionadores, enfim, é uma coisa meio rara, apesar de ser uma escultora ícone. Isso, entre o mundo da arte, ela é conhecida. O MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, há uns 5, 6 anos, fez uma exposição imensa dela, maravilhosa, né? No MAC, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, tem uma escultura dela gigante, bem na entrada. Ali no MAC, quando você entra para ir para o restaurante Vista, pegar os elevadores, essa escultura gigante que estou mostrando aqui, que parece uma espinha de peixe, é dela. É da Maria Martins. É lindo, é lindo, é lindo. Maravilhoso. E, uma mulher ter esse desprendimento de fazer uma coisa desse nível, né? Com essa liberdade, com essa força. Sem querer estar dentro de uma caixinha, né? mas o legal é isso, né? Ao mesmo tempo que ela teve esses amores na vida dela, ela também não deu ao Duchamp, por exemplo. Ela não ficou uma aluna do Duchamp. Ela tinha o trabalho dela, né? Não tem com certeza. Foi só uma amante, uma coisa gostosa que ela viveu, acabou. Exatamente. Bom, vamos para a Yolanda Penteado para a gente ter tempo de falar das duas, né? A Yolanda Penteado foi artista, não tinha nenhum dom artístico. Mas elas tiveram, depois de uma certa idade, né? Depois dos 50 anos, as duas tiveram uma relação muito forte, ficaram muito amigas, a Maria Martins e a Yolanda. As duas eram mulheres muito poderosas, né? A Maria já morava no Brasil. Tá cortando, Adri, tá cortando. Vou repetir. A Yolanda Penteado foi muito amiga da Maria Martins quando a Maria Martins retornou a viver no Brasil, na faixa dos 50 anos de idade. As duas eram muito próximas, tá? Já numa fase mais avançada da vida. A Yolanda Penteado, deixa eu mostrar uma imagem dela aqui. Ela era uma mulher muito elegante, no interior de São Paulo, em 1903. E a biografia dela se confunde com a própria história da cidade de São Paulo. Ela nasceu numa fazenda de café, a Fazenda Empírio, em Leme, como eu falei, mas aos 7 anos de idade a família se mudou para São Paulo.
Ela era sobrinha da Olivia Guedes Penteado, que era uma grande baronesa do café e patronesse. Foi patronesse na década de 20 anos antes, na semana de 22, ali na Semana de Arte Moderna, daqueles artistas. Ela viajava com essa tia, que era amiga de Chaplin, de Picasso. Então, a Yolanda Penteado teve uma, uma vida, quando jovem, muito rica, né? Através dessa tia também, teve muito contato com a arte, né? Quando jovem, olha que elegância, né? Quando jovem, ela dizem também que Santos Dumont, dizem não, isso parece que é fato, que Santos Dumont era apaixonado por ela. Achavam que ele era tio dela, porque ela o chamava carinhosamente de tio Alberto. Ela tinha bastante contato com ele, por causa da tia e tudo mais, família, ele era amigo da família, mas em Leme dizem que ela teve um caso com ele. E ele era bem mais velho do que ela, né? Imagina ter namorado do Dumont, que maravilha! Imagina! É o máximo isso, né? É o máximo. Bom, quando ela teve que se casar, olha a cara dela com o vestido de noiva de tristeza. Ela teve que se casar. Não é? Ela também não nasceu para isso, amada. Ela é muito Maria Martins, ela não nasceu para essa coisa meio. Uhum. Isso. Ela se casou com um amigo da família, da Silva Teles. Imagina. Não era, né? Não era legal, né? Não era uma pessoa que ela queria, então não foi legal, né? Porque ele queria colocá-la dentro dos moldes, né? Ela não teve filhos, ela tinha um quadril estreito, não sei, uma coisa assim, mas ela não teve filhos. Mas ela se desquitou dele após 13 anos, causando uma polêmica, né, em São Paulo, que em 1943, né, conheceu o Francisco Matarazzo Sobrinho, que é Tilo Matarazzo, um industrial muito rico e influente na época. E se casa com ele. Na verdade, na época diziam que ficou, porque eles iam para o México, onde tinha uma união válida. Eles podiam se casar no México. É muito engraçado isso. É surreal. Bom, quase todos os grandes museus brasileiros, deixa eu tirar essa imagem aqui do primeiro casamento dela. Então, aqui é ela e o Titilo. Pena que não dá para aparecer mais dele aqui, porque eu estou cortando. Não tem o que fazer. Ela e ele aqui com uma obra do De Quirico atrás. Bom, quase todos os grandes museus brasileiros têm grandes nomes que passaram por suas gestões ou projetos iniciais, mundialmente, na verdade, né? Se não for os relacionamentos sociais, políticos e econômicos dos dois, da Yolanda e do Titilo, várias instituições de arte não existiriam no Brasil, não só isso. O casamento deles fez com que o investimento na arte fosse possível. Isso é muito interessante na história deles, né? Bom, ela recebe pessoas, ela está aqui no cantinho, não dá para ver, mas de fora. Ela era uma pessoa muito, né, muito sociável, né? Então, o investimento deles fez com que o investimento na arte fosse possível. Sim, Patrícia, eram amigos do Chateau, eles, né? Eu já vou entrar aí, né? Bom, a Yolanda tinha um nome, a tradição, conhecia os artistas, né, da Europa e tal, e abria portas. E o Titílio tinha o capital e o faro para o empreendimento, né? Tinha o dinheiro. Além desses fatores, o Titílio era um mecenas de verdade também, né? E com o Titílio, ela e ele criaram o MAN São Paulo em 1948 e a Bienal de São Paulo em 1951. E aqui está o Chateau. A Yolanda Penteado também era muito próxima do Assis Chateaubriand, conhecido como Chateau. Ele era dono do Diários Associados, né, da maior rede, do maior conglomerado de empresas de comunicação da época. Ao lado dele, ela ajudou a fundar o MASP,
Museu de Arte de São Paulo. Foi fundado pelo Chateau. Você está me ouvindo, Mariana? Porque a sua imagem sumiu. Minha imagem sumiu, estou aqui. A imagem está meio cortando. Mas está ok? Então tá bom. Então, porque eles meio que disputavam. O Chateau também era apaixonado por ela, dizem, mas era amigo do casal, e o Titilo tinha ciúmes dele, mas ela era amiga dos dois, ela levava tudo numa boa. Amiga dos dois, não, casada com o Titílio, mas era muito amiga do Chateau. Quando o Titílio não podia ir para um evento, para uma festa, ela ia com o Chateau e tal, e estimulou para que ele criasse o MASP, né? E mesmo o MAN, teve uma época, a Bienal começou na sede do Diários Associados, o MAN, uma confusão, era tudo junto ali, né? Bom, mas voltando aqui a sede do Diários Associados, né? Que eu comentei. Aqui o MASP, né? Que foi criado pelo... Bom, mas vamos... Deixa eu voltar aqui para a Yolanda. A fundação do MAN São Paulo, em 1948, o Titílio ofereceu como doação toda a sua coleção de arte moderna brasileira para esse museu. Ele já teria, com esse gesto, certamente, deixado um legado cultural considerável para a cidade. Mas eles ainda criam a Bienal de São Paulo. A Yolanda é considerada a primeira dama da Bienal, que foi criada em 1951. A história é a seguinte, eles viajam para a Europa, acompanhando visita e tal, e visitam pela primeira vez a Bienal de Veneza. Dados com o modelo da exposição de Veneza, que a princípio tinha como intuito estimular o turismo na cidade e tal, o Titílio imagina nesse projeto uma grande oportunidade para o Brasil. E daí volta entusiasmado. E 2 anos mais tarde, leva para Veneza a primeira delegação brasileira a participar da mostra. Tá? Ele leva artistas brasileiros. Certo dia, em meados de 1950, segundo a Yolanda conta, inclusive num livro, o Titílio lhe pergunta: o que você acha de fazermos uma Bienal em São Paulo? Né? Dessa maneira, foi criada aquela que seria a segunda maior Bienal internacional do mundo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem para mostrar para vocês. Essa é a imagem até que está no nosso convite e está quando ocorreu a primeira Bienal de São Paulo, né? Que hoje tem a sua sede própria, que é o pavilhão da Bienal, que se chama Pavilhão Titílio. Né? E na primeira Bienal, eles já conseguiram, na verdade, conseguiu 1.800 obras de 20 países, né? Uau! Naquele momento... Não, e não tinha celular na época, não tinha WhatsApp, não tinha internet. A mulher é poderosa. Mas ela tinha Maria Martins do lado dela. Elas se uniram, ela pediu ajuda da Maria. A Maria Martins tinha sido né, em muitos países do mundo e saiu com ela, elas foram viajar, elas foram para tudo quanto é lugar e tal. E conseguiram, na segunda Bienal de São Paulo... Bom, deixa eu falar ainda um pouquinho da primeira, né? Elas conseguiram, ainda na primeira, artistas importantes de movimento da vanguarda que estiveram presentes nessa Bienal, como o abstracionismo informal do Jackson Pollock, Alberto Magnelli, Leger, Pablo Picasso, Giacometti, Hopper, Willem de Kooning, Martin Rothko, Calder. Imagina, amada, o Rothko aqui. Imagina hoje numa Bienal, agora. A gente morre. Tá louco, não. Que incrível! 2 mulheres incríveis, maravilosas, poderosas, sem internet. Sem internet, pessoal, sem internet. Só na base da Só no gogó. No gogó e no charme. Isso que dá. Mulher inteligente nesse nível. É no gogó e no charme. Exatamente. Impressionante. Lindo, amei. Foi incrível. Incrível. E foi muito importante para o movimento que viria a seguir construtivo no Brasil. Porque... Olha, você viu o que a Patrícia falou, Adri? Ela foi uma heroína. Os artistas não queriam vir. Ela convenceu os artistas a virem nesse lugar aqui que parecia Brasil, uma coisa meio de índio, né? Sei lá, uma coisa meio
Aham, é. né? Nossa, que legal. Ai, selva, Amazônia, índio. Isso, eu não tô nem comentando, porque não tô nem conseguindo ler, mas a Patrícia Golombek está lá nos Estados Unidos nos assistindo. É isso mesmo, Patrícia. Ela Pois é, incrível. Adorei, Patrícia, você. Tô de olho. foi. Bom, é uma artista maravilhosa. Bom, eles influenciaram, e os artistas construtivos que vieram para cá, né, os construtivistas, influenciaram definitivamente os rumos da arte abstrata brasileira depois, né? Foi muito legal. Bom, a segunda Bienal, ela conseguiu trazer nada mais, nada menos. Bom, só para comentar essa foto, é ela com o Juscelino Kubitschek, né? Olha o nível, né? Presidente. Olha o nível, olha o nível. Na segunda. Sem internet, meninas, Picasso, Rótico, sem internet, ok? Na E a segunda. gente aqui nesse TTT de Instagram de hashtag. É, ela conseguiu trazer. É muito aprender, Adri. É muito para aprender com você, com as suas histórias e com essas mulheres poderosas. Porque a gente está aquém delas, não é possível. É. Bom, na segunda Bienal de São Paulo, conseguiu trazer a obra Guernica de Picasso para o Brasil, e ela só teve êxito nessa imensa tarefa, junto com a Maria Martins, porque a Maria Martins, como viveu entre Europa e Nova York, e foi mulher de embaixador, como a gente já viu, né? Elas conseguiram trazer de Nova York, estava no MoMA Guernica naquele momento, esperando o fim da ditadura de Franco, porque o Picasso não queria que a obra voltasse para a Espanha enquanto houvesse a ditadura de Franco. Então ele deixou essa obra, foi para uma exposição no MoMA, ele deixou no MoMA e falou, não volta enquanto estiver a ditadura de Franco. Então, a obra tem uma história maravilhosa, né? Mas elas convenceram Maravilhosa. Picasso que essa obra tinha que vir para a Bienal de São Paulo. Imagina convencer o Picasso. O Picasso estava lá em Paris, né? Imagina convencer o Picasso. Pois é. E já era celebridade, já era um ícone, já era uma coisa. E vim aqui para a selva, para os índios. Uhum. Olha só os homens importantes. O Juscelino está aí no meio, olhando a Guernica, né? Esse o Picasso fez para ela, né? Para a Yolanda, desenhou esse bode, né? É muito interessante. Assim, a história é mais longa, né? Porque foi o MoMA não queria mandar, claro, né? Bom, mas aí elas colocaram que era um presente à cidade de São Paulo nos seus 400 anos. Na época, estava fazendo 400 anos. Bom, é uma história maravilhosa. A segunda Bienal de São Paulo foi considerada a maior que se fez no mundo durante a década de 50. Olha, foi considerada a maior exposição do mundo. Não considerada por nós, considerada no meio da arte mundial, né? As suas salas apresentaram o cubismo, o futurismo e o neoplasticismo, além de alguns artistas protagonistas importantes, como o Munch, Paul Klee, Kandinsky, Mondrian, veio novamente. E não veio só essa obra do Picasso. Igualzinha a última Bienal que teve. Não, igualzinha, idêntica. Idêntica. Nossa, idêntica. Incrível. Então, isso ela e a Maria realmente tiveram assim, um papel preponderante, maravilhoso, né? Bom, agora vamos falar de outros feitos dela, né? Anos depois, ela foi a principal figura, junto com o Titílio, na fundação do MAC USP, em 62. O MAC é o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Então, em 62, o Titílio doou todo o seu acervo pessoal para o MAC, né? Criou-se o MAC, criou-se esse museu que não existia, né? Foi muito complicado, porque ele também tirou as obras do MAN, ele esvaziou o MAN e passou para o MAC. Porque o MAN é uma UCIP, né, uma organização, e o MAN só não morreu porque o restante da diretoria falou, não, vamos deixar morrer. Então o MAN ficou um museu sem obra. Foi um choque na época, mas eles não deixaram morrer. Depois de uns anos, o MAN se refez com os panoramas da arte brasileira, que existem até hoje, onde artistas expõem convidados, né, por uma curadoria, eles foram refazer o acervo e depois receberam uma grande coleção
de uma pessoa e refizeram um acervo e tal. Então é bem interessante porque o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, tem muitas obras do período modernista, né? Que é o período dos anos 20, né? Por ali. E o MAN tem muito mais obras contemporâneas. Por quê? Dos anos 50, 60, 70, 80. É bem interessante esse processo, né? O MAC tem obras desses artistas todos que nós estávamos falando do período moderno, né? Picasso tem uns Modigliani maravilhosos e tal. Então ele tem uma coleção moderna muito importante, apesar de ter refeito também, ter montado também uma coleção contemporânea, mas a coleção do MAC de arte moderna é maravilhosa. E o MAN tem muito forte, porque foi montando depois nessa ação. Nessa época, ela se separa do... Dizem também, isso não, ela não fala, dizem que ela não concordou. E foram obras dela junto, né? Porque tinham coisas que eles compravam juntos e tal, então acabaram indo obras dela, né? Ela continua, de qualquer forma, com o Chateau, criando museus regionais e atuando para o aumento da coleção do MASP, do Chateau, né? Museu de Arte de São Paulo. Em 1967, ela inaugura a primeira Bienal da Bahia, no convento do Carmo, em Salvador. Então, você vê que ela não parou. Ela se torna a presidente da Comissão dos do Brasil. Então, uma coisa que ela cria ali com o Chateau. Então, ela se separa do estilo, mas não se separa da arte, né? Isso é Lógico, muito... não, mais poderosa ainda. Mais poderosa ainda. Isso é muito legal. O que eu queria só mostrar aquecido era do MASP, né, que hoje é o prédio na Paulista icônico, que começou lá, teve em sua inauguração, uma das inaugurações, porque ele ficou em vários prédios e tal, a Rainha Elizabeth visitando. Olha só o que as pessoas com que a Yolanda convivia, né? E isso ela criou o MAN, que hoje está nesse prédio, né? O MAC, bárbaro. O MAC, que estava no prédio num prédio pequeno na USP, hoje está no prédio que era do Detran, do Departamento de Trânsito, ali no complexo do Ibirapuera, fora do parque. Bárbaro, vale a pena conferir, vale a pena ir. Com o Titílio, ela construiu tudo isso, né? Aí estão os dois, mas depois de separada, ela continuou com o Chateau, ele é o que está sentado ali, ela levando alguma coisa para ele assinar, a construir esses museus pelo Brasil, museus regionais, a primeira Bienal da Bahia e tudo mais, né? Bom, a história dela, que está ligada diretamente à arte de São Paulo, foi retratada numa série de TV na Globo, exibida em 2004, que se chamava Um Só Coração. Algumas pessoas podem ter assistido, foi linda. E claro que assim, né? A série foi romanceada, né? E tem livros publicados sobre ela. Um é a biografia dela, chamada Yolanda, e outro é uma história contada pelo Antônio Bivar, que faleceu há pouco tempo, chamada Tudo em Cor-de-Rosa. Bom, o que nós podemos tirar dessas histórias, esse aqui o que nós podemos tirar dessas histórias é o seguinte, nós podemos ver que essas mulheres, apesar de amarem fortemente, né, seus maridos, os seus amantes, elas não dependeram desses amores para deixar seu marco na história. E isso acho que é muito importante, né? Então, apesar do nome do Duchamp ser infinitamente mais conhecido do que o da Maria Martins na história da arte, e o prédio da Bienal levar o nome do pavilhão, chama Titílio Matarazzo, foram, diríamos assim, que caladas nesse sentido, né? Mas são exemplos de mulheres muito à frente do seu tempo, né? Muito, até hoje. Imagina, é difícil uma mulher ter essa atitude hoje, 2020, querida. Não está entendendo? Então, com a internet, com hashtag, com Instagram, com tudo que tem direito. Então, com isso, eu queria encerrar e agradecer a todo mundo. E eu adoro contar essas histórias, né? E a gente vai continuar contando, né, Mariana, mais para frente. Sim,
enfim, em outubro a gente está se encontrando de novo, graças a Deus. A primeira semana, a primeira sexta de outubro já está marcado. E aí, Adri, antes de encerrar, me conta rapidamente o que você está fazendo agora, enquanto ação social, enfim, curadoria. Ai, nossa, a ação social tem vários projetos que eu apoio. Eu cuido da parte de cultura, de um projeto chamado Projeto Cura. Eu faço, bom, vários projetos sociais, não vai dar tempo de falar aqui. Projeto Cura é de apoio à pesquisa do câncer. Por favor, sigam lá, Projeto Cura no Instagram. A Fernanda Schwitzer está aí, que é a presidente do projeto. Eu vou fazer a co-curadoria de uma exposição no Rio, do Marcelo Conrado. Adriana, você escreve depois no IGTV. Adriana, escreve no IGTV os projetos para as pessoas seguirem, acompanharem e apoiarem. Vale a pena apoiar, o mínimo que seja.